Hoje eu vou te explicar de um modo simples o que são ativos financeiros e como funciona o mercado financeiro. Depois de assistir a esse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar de modo mais claro o mundo dos investimentos. E isso vai te ajudar a perder o medo de investir. Eu sei que muitas vezes os jargões do mercado financeiro parecem assustadores, mas fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou simplificar tudo isso para você de uma vez por todas. Você vai entender qual é a essência das operações do mercado financeiro e vai ficar muito mais fácil traduzir todos esses jargões para o seu dia a dia de investidor. Você vai aprender o que é um ativo, a diferença entre ativos reais e financeiros, as características fundamentais de um ativo financeiro, o que é o mercado financeiro. Nós vamos ver exemplos de ativos financeiros e você vai entender por que é tão importante adquirir ativos financeiros. O meu objetivo com os próximos vídeos é aprofundar esse tema de como investir para iniciantes. Então aproveita e já se inscreve no canal para não perder esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Nós vamos começar com uma definição básica. O que é um ativo? Um ativo é simplesmente algo que pode armazenar valor ao longo do tempo. Exemplos de ativos no mundo real: um carro, uma casa, uma fábrica, ouro. Vamos supor, se você compra ouro hoje, você pode no futuro trocar ouro por dinheiro novamente. Então, essa é uma característica fundamental de um bem que é um ativo. Uma característica também de um ativo é que ele pode gerar renda para o seu possuidor e ele também pode aumentar de valor ao longo do tempo. Então, adquirir ativos pode ser um meio de acumular riqueza. Agora, qual é a diferença entre ativos reais e ativos financeiros? Ativos reais são bens tangíveis, imóveis, automóveis, commodities, obras de arte. E aí vale a pena a gente destacar a característica fundamental da transação de ativos reais. Na compra ou venda de um ativo real, a transação se liquida no momento em que o bem troca de mãos. Então, por exemplo, se eu for comprar um carro de alguém e eu estou pagando à vista, eu vou pegar o dinheiro, vou depositar na conta da pessoa e a pessoa vai me entregar o carro. A transação foi concluída naquele momento. A diferença para transações de ativos financeiros é que, nesse caso, a liquidação vai se dar em um momento no futuro. Diferentemente dos ativos reais, os ativos financeiros não são físicos, mas eles representam direitos e obrigações. Então, o que são ativos financeiros? Ativos financeiros são contratos, e esses contratos geram renda para quem é a parte credora. Eu vou explicar melhor e você vai entender isso através de exemplos. Nesse contrato, há a parte credora e a parte devedora. Geralmente, quem empresta dinheiro ou empresta um bem é a parte credora, e quem recebe o empréstimo é a parte devedora. Os ativos financeiros podem ser contratos de empréstimos de pelo menos 3 tipos: empréstimos de dinheiro, empréstimos de bens e apostas. Então, no caso de empréstimos de dinheiro, nós temos os títulos. Os títulos são contratos. Então, vamos supor que o governo precise de dinheiro emprestado. Então, ele vai lançar títulos da dívida pública. Quando você adquire um título da dívida pública, você está se tornando credor do governo federal. Nesse caso, o governo federal te deve o valor do principal, daquele valor que você emprestou, mais os juros, que vai ser a renda que você vai receber no futuro por ter emprestado esse dinheiro para o governo. Da mesma forma, você pode emprestar dinheiro para um banco. Como que você faz isso? Através da compra de CDBs. Então, você se torna credor do banco e o banco te deve dinheiro. Ele vai ter que te pagar no prazo combinado o valor do principal mais os juros, que é a remuneração por esse valor emprestado. Você também pode emprestar dinheiro para empresas. Nesse caso, você vai fazer isso através da compra de debêntures. Então, quando você adquire uma debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa e essa empresa, da mesma forma, ela te deve e no futuro, no prazo combinado, ela deverá te pagar o principal mais os juros. Um outro tipo de ativo financeiro é através dos contratos de empréstimos de bens. Por exemplo, um contrato de aluguel, um contrato de leasing. Esses contratos também fazem parte do mercado financeiro, na medida em que
A pessoa tem o bem e ela não está transferindo o bem para o inquilino. O inquilino deve ao credor os aluguéis mensais e no final do contrato ele vai ter que devolver o principal, ou seja, devolver a casa. Um outro tipo de ativo financeiro tem a ver com aposta, tem a ver com a incerteza, com a especulação. O primeiro exemplo é a compra de ações. Nesse caso, a gente não tem nenhum prazo fixo, nenhum valor determinado. Por isso que a gente chama esse tipo de investimento de renda variável. Quando a pessoa adquire uma ação, ela se torna dona de uma pequena parcela do capital total daquela empresa. Como possuidora de ações, ela se torna credora da empresa. E a empresa deve agora a participação dos lucros, que são chamados de dividendos. Mas isso vai acontecer num prazo indeterminado e não sabemos também o valor. Um outro exemplo de ativo financeiro são as opções, tanto as opções de compra quanto as opções de venda. Não precisa se preocupar aqui, eu vou te dar um exemplo de uma opção de venda, que é o seguro de automóveis. Então, quando você contrata um seguro, você paga um prêmio para a seguradora, para que, caso o seu veículo seja roubado ou seja destruído num período determinado, a seguradora passa a te dever o valor desse bem. Mas nesse caso, estamos em total incerteza, porque nós não sabemos se vai ocorrer o sinistro nesse intervalo de tempo. Bom, nós falamos aqui sobre as características fundamentais do que são ativos financeiros, em comparação aos ativos reais. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários. E se você está gostando do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Agora nós vamos falar sobre o que é o mercado financeiro. De uma forma bem simples, o mercado financeiro é o ambiente onde acontecem as negociações dos ativos financeiros. Fazem parte do mercado financeiro várias instituições, tanto públicas quanto privadas. No caso das instituições privadas, nós temos os bancos comerciais, que são as instituições que oferecem as contas correntes, os empréstimos e também investimentos. Nós temos os bancos de investimento, que são aqueles especializados na assessoria financeira e na captação de recursos. Nós temos as corretoras, que são as intermediárias pela compra e venda de ativos, como ações e títulos. Nós temos também as seguradoras, que são as empresas que operam no setor de seguro e das garantias financeiras. Além desses órgãos privados, nós temos os órgãos públicos, como, por exemplo, o Banco Central, que é o responsável por regular o sistema financeiro e a política monetária. Nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que fiscaliza o mercado de capitais, protegendo os investidores. O mercado financeiro é um mercado fundamental, principalmente para a economia capitalista, pois ele é responsável de fazer as intermediações entre os agentes poupadores e aqueles que estão demandando recursos. E é muito importante também a regulamentação governamental para evitar que hajam fraudes no mercado financeiro. Então, o mercado financeiro ele é super regulamentado, existem leis específicas para tratar de cada tipo de investimento, de cada produto que é oferecido aos poupadores, aos cidadãos que querem participar, assim, através de compra de aplicações financeiras. Por que é importante você entender isso? Muitas pessoas têm medo do mercado financeiro, elas têm medo de investir. Às vezes nós vemos notícias falando acerca de fraudes e pessoas que foram lesadas em algumas operações. Mas, por outro lado, existem muitas organizações, instituições de confiança dentro do mercado financeiro. E você, pequeno investidor, precisa participar disso. Quando você consegue fazer a sua reserva, você consegue fazer sua poupança e você coloca seu dinheiro numa aplicação financeira, como um CDB ou mesmo comprar um título do governo, você está agindo como um banco, você está emprestando dinheiro. Por que os bancos são tão ricos? Porque eles emprestam dinheiro e o fato deles emprestarem dinheiro gera renda para eles, que são chamados juros. Então, quando você empresta o dinheiro para o banco, empresta o dinheiro para o governo, empresta o dinheiro para uma empresa, você está agindo como um financiador e você recebe renda por isso. Você se torna, assim, um credor. E é muito melhor ser um credor do que um devedor. Por isso, você precisa, a cada dia, mudar a sua mentalidade financeira, entender que você precisa ter espaço no seu orçamento
para poupança, para cada vez mais você acumular dinheiro e colocar esse dinheiro para trabalhar para você, para assim você ter renda passiva. Qual é o poder das aplicações financeiras? É você colocar dinheiro e receber mais dinheiro em troca sem ter que fazer mais nada por isso. Então é muito importante você abandonar a mentalidade pobre, gastadora, que se endivida, que compra a prazo, para ter uma mentalidade rica de quem investe, de quem é credor e de quem recebe renda sem ter que trabalhar mais por isso. Uma coisa importante que nós precisamos falar sobre ativos financeiros é que todo ativo financeiro traz embutido um risco. Obviamente, existem ativos financeiros que possuem um risco muito baixo, como títulos do governo, como existem ativos financeiros que possuem um risco maior, um risco, por exemplo, da perda de todo o capital, como operações alavancadas de conta-margem, que é um assunto muito mais avançado, nós não precisamos entrar nisso. Mas entre uma ponta e outra, existe um leque de opções de ativos diversos que você pode, assim, estar adquirindo com risco muito baixo. Eu vou fazer um outro vídeo para explicar para você, com detalhes, qual é o conceito de risco nos investimentos. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a compreender melhor o que são ativos financeiros. Espero que isso tenha te encorajado a participar desse mercado financeiro e, a partir de agora, se tornar um credor dos bancos, dos governos e das empresas, e assim aumentar a sua riqueza através do recebimento de juros, dividendos, aluguéis, o que quer que seja. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aquele like, compartilhe com alguém que também está interessado nesse assunto de finanças pessoais e investimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.